Bom dia, meus amores. Vamos lá. Todo mundo acordado às 7 horas da manhã para a gente começar a nossa aula, né? E hoje nós vamos dar início ao capítulo 14. É um capítulo pequeno, então eu espero que a nossa aula também seja pequena para que ela não fique muito cansativa, tá? Vamos lá. Quem quiser acompanhar, gente, estou na página 182, que é onde inicia aí o nosso capítulo 14. Gente, o capítulo começa falando um pouquinho sobre ecossistema, né? E isso é importante lembrar, a gente aprendeu isso no ano passado. Um ecossistema é o conjunto de seres vivos e não vivos que se interagem, né? Mantêm relações em um determinado meio. Então, para que os seres vivos eles sobrevivam ao ecossistema, por exemplo, eles se adaptam, né? E aí com isso vem as evoluções, né? De acordo com essas adaptações. E assim como os animais eles evoluíram, né? Que a gente aprendeu lá aquele capítulo que a gente falava sobre a evolução, né? Tudo certinho do início das teorias, né? Que a gente aprendeu até a chegada da vida. E as plantas, elas também têm essa evolução, como eu espero que todo mundo já tenha decorado, né? Que inicia aí as briófitas, né? Vai para as pteridófitas, depois as gimnospermas e, por último, as angiospermas, tá? Esse capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução da planta. A gente já falou um pouco também na aula anterior, né, de como ocorre essa reprodução em cada um desses grupos. Vimos um pouco sobre a questão das plantas terem a parte masculina, a parte feminina, né? E aqui a gente vai ver que tem plantas também que têm os dois tipos. E a gente vai estudar um pouquinho sobre esses tipos agora, tá? Aqui a gente está falando sobre angiospermas. Então, eu só tenho plantas aqui que têm flores e frutos, perdão. São plantas completas, tá? Vamos iniciar, gente, falando pelo órgão principal da reprodução da planta, que é a flor. A flor, ela representa a estrutura, né, fundamental da reprodução das angiospermas. Elas podem ser classificadas como dioica ou monóica. As dioicas são aquelas que possuem apenas um órgão reprodutor, ou masculino ou feminino, certo? As plantas monóicas são as plantas hermafroditas que possuem os dois sexos ao mesmo tempo. Eu trouxe aqui uma flor hermafrodita, né? Possui aí tanto a parte feminina como a parte masculina, para que a gente possa visualizar melhor essas duas estruturas enquanto nós falamos sobre elas. Mas não esqueçam, o nome dioica, né, às vezes pode fazer com que vocês se confundam, porque dioica começa com D de 2, né? E monóica, né, refere a um, mas na verdade a dioica possui apenas um órgão reprodutor, que vai ser masculino ou feminino, e a monóica possui os dois tipos de órgão reprodutor, masculino e feminino. Entendido até aí, vamos observar essa flor, né, e suas características. Meus amores, eu tenho aqui as sépalas, não é pétalas. Pétalas são essas partes aqui de cima, tá? As sépalas são essas aqui, tá? É como se fosse uma folhinha aí que sai, né, que faz parte da flor. Gente, esse conjunto de sépalas aqui, eles formam um cálice, tá? São estruturas verdes que vai proteger o botão da flor. Depois que a flor nasce, continua aqui, mas inicialmente elas ficam fechadinhas para fazer essa proteção. Continuando logo acima, eu tenho a corola. Gente, corola não vai ser o carro, tá? Vai ser o conjunto de pétalas que geralmente são coloridas, né? Para atrair os animais. Como eu falei, cada flor ela usa de suas características para atrair animais. Os insetos eles são atraídos por cores, por cheiro. Por isso que existem muitas plantas cheirosas. Isso tudo serve para atrair os insetos. Para que as plantas querem atrair os insetos? Porque os insetos ajudam a polinizar, a fazer a polinização
né? E aí as plantas, elas conseguem se reproduzir. Se não houver os insetos, pode ser feito pela água, pelo vento, mas os pássaros e os insetos são os principais que fazem essa polinização. Inclusive, gente, vou lembrar para vocês também o caso das abelhas, né? As abelhas, elas são insetos que praticam muito essa polinização e elas estão correndo risco de serem extintas porque as pessoas têm matado muitas abelhas e algumas plantas que são polinizadas principalmente por abelhas estão correndo risco de serem extintas também, tá? Por conta, porque os grãos de pólen grudam ali, né, na abelha e ela acaba levando esse pólen para outras plantas. E aí, quando eu tenho aí a masculina e a feminina em uma só flor, tudo bem, mas quando eu tenho a maior parte de suas flores, né, de forma dioica, né, que tem um reprodutor, eu preciso de alguém que leve o grão de pólen lá para a flor feminina, tá? Que vai ter o ovário, que vai ter o óvulo. Então, as abelhas, elas fazem esse papel. Então, tudo na natureza, a gente tem que estar em equilíbrio. Eu não posso achar que se eu matar uma quantidade de animais, se uma quantidade de animais deixar de existir, eu não vou interferir em outros seres vivos, tá? É muito parecido com aquela teoria do caos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que eu já comentei com vocês que é o bater das asas de uma borboleta. Acho que no Japão provoca uma tempestade, alguma coisa no Texas. Mas é isso. São as ações, né? De algumas ações que acabam levando a outras. Vamos continuar. Como eu falei, corola, gente, vai ser o conjunto aqui de todas essas pétalas, tá? Das flores. A gente sabe que tem flores que têm muitas pétalas, tem flores que têm pequenas, poucas quantidades de pétalas. Eu vou ter aí o androceu. Gente, o androceu é a parte masculina, né, da flor. Então, aqui eu tenho a parte masculina e aqui eu tenho a parte feminina, tá? Que a gente vai dar uma observada. O androceu, gente, faz parte aí do androceu. Os estames, tá? Os estames estão aqui mostrando pela antera e pelo filete, mas isso aqui tudo é o estame, tá? Isso aqui é o que forma o androceu. E aqui os estames é onde são produzidos os grãos de pólen, tá? Que são os grãos de pólen, são a parte masculina da flor, que vai ser levado para o óvulo. Como a gente falou nas outras aulas, as partes reprodutoras femininas, elas são sempre imóveis, né? E as partes móveis são as partes reprodutoras masculinas. Então, essa parte aí que compreende o reprodutor masculino, vai sair os grãos de pólen daqui, tá? Daqui de dentro, dos estames, e aí vão ser transportados para o reprodutor feminino, que a gente vai estudar mais à frente. As estruturas que compreendem o androceu são a antera e o filete, como a gente pode ver aqui. Então, esses aqui que formam o estame também formam o androceu, tá? É porque aqui tinha que ter o nome androceu aqui do lado, mas essa figura não trouxe. Vamos ver agora o gineceu, que é essa parte de cá, que é a parte feminina da flor. O gineceu, gente, é composto pelos carpelos, tá? E o carpelo vai ser composto por tudo isso aqui, da parte feminina da flor. Então, eu tenho aqui o ovário, como vocês podem ver, tá? Essa parte maior aqui é o ovário. Eu vou ter o óvulo também. E o ovário, gente, vai ser onde são aqui produzidas as oosferas. Lembra que a gente falou que a oosfera era a parte reprodutiva feminina e os anterozoides era a parte reprodutiva masculina, tá? Então, esse aqui é o reprodutor feminino dotado de óvulo, né?
Essa oosfera que está aqui dentro, ela vai ser fecundada quando o grão de pólen descer, tá? E aí vai dar origem ao embrião vegetal. Como a gente falou, o gineceu. Isso aqui tudo é o que forma o gineceu, o estigma, o estilete, o ovário e o óvulo. Eu vou ver se eu acho uma figura melhor. Acho que no livro de vocês tem tudo certinho aí. No livro de vocês, acho que a figura tá bem melhor do que essa daqui. Tá na página 184, onde vocês podem ver outra figura, né? Mostrando essas partes aí. Gente, lembrando que esse óvulo que tá aqui dentro, ele vai dar origem à semente, tá? E o ovário vai dar origem ao fruto, que a gente vai aprender mais à frente. Então, tudo isso aqui é muito importante que a gente saiba, certo? A corola colorida e o aroma das flores são fatores importantes para atrair o agente que vai fazer a polinização, que pode ser, como eu falei, um inseto ou um pássaro. Gente, quando ocorre a polinização, a planta ela vai ser fecundada, né? E aí vai dar origem a uma semente, e essa semente vai ter um embriãozinho aí dentro que vai fazer uma nova planta. As flores, elas podem ser de dois tipos, tá? No caso, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Isso aqui é muito interessante, gente, porque as monocotiledôneas, elas, a gente sabe pelo número de pétalas, tá? Elas sempre vão ter 3 ou múltiplos de 3. Como vocês podem ver aqui, tem 6, aqui tem 3 e aqui tem 3, tá? Já as dicotiledôneas, elas podem ter 2 e 4, mas são bem raras. Aquelas mais têm é 5 ou múltiplos de 5. Então, vai ter 5, 10, 15, 20, tá? Então, se você vê uma florzinha que tem 5 pétalas, ela vai ser dicotiledônea. Se você vê uma que tenha 3 ou múltiplos de 3, ela vai ser monocotiledôneas, tá? Muito fácil até aqui. Vamos continuar. Tem a página 185 e 186. Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo para fazer rapidinho essas duas questões. E aí, quando terminarem, a gente volta aqui para o fruto. Gente, o fruto, como eu coloquei aqui, ele é originado do desenvolvimento do ovário da flor. Então, aquela partezinha lá da flor, que é o ovário, vai gerar o fruto, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho da diferença de fruto para fruta. Existe uma diferença muito grande entre os dois. Gente, o fruto ele é composto pelo pericarpo, que é essa parte aqui, né? Eu coloquei o abacate, que dá pra gente ver melhor, e a semente. O pericarpo, por sua vez, vai dividir entre essas três partes. Essa partezinha de fora é chamada de epicarpo. A parte do meio é chamada de mesocarpo. E a parte de dentro, gente, que fica mais juntinha aí da semente, é chamada de endocarpo, tá? Então, geralmente, o mesocarpo, ele desenvolve uma polpa nutritiva. Então, essa parte que a gente geralmente come do fruto é o mesocarpo, que foi muito desenvolvido e aí é muito apreciado na alimentação humana. Mas eu também tenho, gente, os frutos secos, né? Como vocês podem ver aqui. E os frutos carnosos. Então, eu posso visualizar também aqui no melão o endocarpo, o mesocarpo, o epicarpo, tá? E aí, qual a diferença dos frutos secos para os frutos carnosos? Além da diferença que a gente já tem um pouco de noção, né? O pericarpo desses frutos, gente, dos secos, eles não acumulam água, tá? Então, por isso que esses frutos, eles são secos. Aqui a gente sabe que o melão, ele tem muita água, né? Melancia, laranja, ou até o abacate aqui que a gente acabou de ver. Diferentemente desses frutos aqui, como amendoim, as nozes, a castanha. Esse aqui parece aquele bichinho da Era do Gelo, né? Que ele fica atrás. Colocaram o nome aqui, mas eu não sei que nome é esse, não. Acho que tá em outra língua.
Então, o arroz também, tá? É um fruto seco, o milho é um fruto seco. E já nos frutos carnosos, tem essa polpa nutritiva. Eu vou ter também como exemplo a manga, tá? Quando ocorre a fecundação, algumas estruturas, como eu acabei de falar, gente, o fruto ele vem do ovário da flor. Só que às vezes acontece da fecundação da flor acabar crescendo outra parte, tá? Que não seria o fruto. O fruto, ele sempre vem do ovário. Se eu tenho alguma estrutura aí que cresceu e, na verdade, não veio do ovário, não posso chamar de fruto. E aí eu vou ter como exemplos os pseudofrutos, que são frutos falsos. E aí eu tenho morango, tenho figo, tenho framboesa, tenho amora, e eu tenho também o caju. Gente, peraí, eu vou dar pausa aqui rapidinho só para libertar meu cachorro, que ele estava aqui no quarto comigo. Vai. Pronto, vamos voltar. Gente, a parte do fruto mesmo, do caju, é a castanha. Essa parte aqui não é um fruto, porque o ovário que originou aí a castanha aqui, né? O ovário originou a castanha, tá? Ele não originou essa parte daqui de baixo. E o que a gente come, né, mais, o que a gente pensaria mesmo que é o fruto, é essa parte aqui, né, que é mais carnosa. Mas não, gente, essa parte aqui não derivou do ovário. Por isso ele é um pseudofruto. Eles derivam, às vezes, de... Ai, perdão, eu esqueci o nome, mas essa parte aqui da flor, eles podem derivar dessa parte aqui, do pedúnculo floral, tá? Tem uma parte aqui, ó, que cresce. E aí, por exemplo, na castanha de caju, aquela parte comestível ali, é essa parte aqui que cresceu. E o ovário, que é essa parte aqui, virou a castanha, tá? Isso também vai acontecer no morango, gente. O fruto do morango, acredite, é aquelas partezinhas pretas que ficam no morango. Essa parte de dentro aqui, gente, é um pseudofruto que veio, ó, do receptáculo da flor, tá? Olha aqui essa parte aqui que cresceu que não era para ter crescido. A maçã, a mesma coisa. Essa parte que a gente come da maçã não é o fruto, tá? O fruto mesmo é essa partezinha durinha daqui de baixo. Então, a maçã, o figo, o caju e o morango são pseudofrutos. Antes da gente continuar, tem a página 187, podem fazer também, dá pausa aí para vocês fazerem. E a gente vai falar agora sobre a semente. Gente, se o fruto ele vem do ovário, a semente vem do óvulo da flor, tá? O óvulo, quando ele for germinado, a semente vai dar origem a uma nova planta. E para que a semente serve? O fruto ele serve geralmente para proteger a semente, né? E a semente serve para proteger um embrião que vai dar origem a uma nova planta. E o embrião ele precisa ficar muito bem protegido. E a semente, às vezes, tem também um nutriente, né, para um embrião. Tem algumas sementes aí, elas têm os nutrientes, tá? E elas guardam água também para evitar a desidratação e possuem uma estrutura rígida para que nada aconteça com essa semente. E aí, quando ela cai no solo e encontra um ambiente favorável ao crescimento dela, ela cresce e se torna uma nova planta. Gente, as sementes, assim como as outras classificações que a gente viu, também são diferentes entre as dicotiledôneas e as monocotiledôneas, tá? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Ah, não trouxe não. Ah, tá aqui embaixo.
Eu ia colocar esse aqui bem maior e acabei colocando pequeno. Então, a gente pode ver aí monocotiledônia de um lado e dicotiledônia do outro. Gente, essa parte aqui é chamada de cotilédone, tá? Quando esse cotilédone, ele tem a semente tem um único cotilédone, elas vão ser monocotiledôneas. Quando os cotilédones, né, que são as folhas, é um tipo de folha, são impares, elas vão ser dicotiledôneas. Aqui eu tenho um exemplo de um milho e aqui provavelmente de um feijão. Aqui eu só tenho um cotilédone e aqui eu tenho 2 cotilédones. Se a gente abrir o feijão no meio, a gente consegue até ver, assim, né? Que fica as duas mandinhas. Então, as sementes, como eu falei, elas têm um embrião da planta, né? De forma inativa, que só vai ser ativa quando cair no solo. E aí, gente, esse processo vai ser chamado de germinação, tá? Sempre lembrando de falar que sempre é bom lembrar que a semente ela pode ser disseminada tanto pela água, como pelo vento, como pelos insetos, pelos pássaros, até por nós mesmos quando a gente chupa alguma fruta, né? E a gente joga a semente. Então, tudo isso ajuda a planta a se reproduzir e aumentar, né, a sua população. Gente, eu ia falar um pouco sobre fruto e fruta, né? Quando a gente fala sobre fruta, a gente sempre pensa nesse tipo de fruto carnoso, a gente não pensa nem no fruto seco, né? Então, convém dizer que toda fruta é fruto, mas nem todo fruto é fruta, né? Porque, como eu falei, fruta a gente sempre pensa nessas frutas que a gente come, né? Que são saudáveis. Mas esses secos aí também são frutos. Na verdade, quando a gente realmente estuda aí botânica, eles nem falam a palavra fruta, é tudo fruto. Veio do ovário de uma flor, é fruto, tá? Isso aí, fruta, é uma forma que a gente inventou de chamar os frutos que são mais comestíveis, certo? Vocês vão fazer aí as atividades da página 190 a 193. Vão me mandar fotos. Se der tempo hoje, a gente ainda faz a correção para que, se houver alguma dúvida, vocês já possam me perguntando, porque na próxima aula nós já teremos o nosso teste. Certo, meus amores? Beijo, qualquer coisa estou aqui, vocês sabem.